vocês? Muito prazer. Para você que está chegando agora, por algum motivo, por alguma razão especial, eu sou Vinícius, brasileiro, e moro há quase 2 anos aqui em Portugal. Então, já que você chegou aqui por algum motivo, e esse motivo não é banal, esse motivo não é à toa, já aproveita, já dá o like, já se inscreve, já clica no sino de notificações e vem fazer parte da minha família. Para você que está chegando agora, eu sou um brasileiro, eu não vou dizer aventureiro, mas estou em buscas de algo importante para minha vida aqui em Portugal, e tenho esse canal há um pouco mais de 1 ano. Então ele é muito pequeno, ele é caçula ainda, mas é muito importante que você faça parte dessa nave, essa nave de conclusões, essa nave de descobertas que eu resolvi criar aqui em Portugal para falar com vocês sobre as minhas descobertas, sobre os meus conhecimentos, sobre as minhas frustrações. Eu faço neste canal alguns vlogs e dou algumas opiniões sobre determinados assuntos, certo? E hoje, como eu sempre falo, hoje eu vou falar, hoje o título do meu vídeo é Como Portugal Muda a Vida da Gente. Então eu vou falar para vocês como Portugal mudou a minha vida, não no sentido financeiro e nem no sentido material, mas no sentido emocional, no sentido psicológico. Então, já que você está aqui, muito obrigado por estar, aproveite, se inscreve e faz parte deste grupo, faz parte desta família, como eu costumo dizer. E para você que já é inscrito, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, e é muito importante ter você aqui sempre comigo. Antes de eu relatar para vocês como Portugal mudou a minha vida nesses quase 2 anos, como Portugal mudou a minha vida como pessoa, como Portugal mudou o meu ponto de vista, como Portugal mudou a minha perspectiva de vida, sim. Porque geralmente a gente faz vídeos mostrando as coisas de Portugal, mostrando as novidades de Portugal, mostrando as curiosidades de Portugal. A gente fala de todas as possibilidades, das condições de Portugal, dos prós e dos contras que a gente encontra como imigrante aqui em Portugal. Mas poucas as vezes eu vi e acho que eu nunca falei de como que eu mudei, quem eu sou, como estou nesses quase 2 anos de Portugal. Só que antes de eu entrar nesse termo, antes de eu entrar no título do vídeo, de como Portugal muda a vida da gente, eu vou dar uma retrocedida, ou seja, eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida de quem eu era, ou de quem eu sou, né? Porque eu continuo sendo a mesma pessoa, claro que com algumas mudanças inevitáveis que Portugal nos força, ou muitas das vezes nos impõe, mas que são importantes para a nossa mudança, de qualquer forma, de qualquer maneira, como crescimento, como pessoa, como ser humano. Gente, eu sou, para quem me acompanha há algum tempo, eu sou um baiano, eu sou um brasileiro do estado da Bahia, ou seja, do nordeste da Bahia, que eu procuro me encontrar, eu procuro um caminho no mundo, eu procuro uma razão para esta vida nossa que é passageira, que é tão breve muitas das vezes, né? Então eu sou filho de nordestino, sou filho de paraibano com baiano, então eu sou filho de nordestino, um brasileiro, nordestino, filho de nordestino, que me aventurei na vida muito cedo. A cidadezinha que eu morei até os 14, 15 anos, porque eu me mudei para São Paulo de 15 para 16 anos, era uma cidade típica do interior, do nordeste da Bahia. E eu, um menino de 14, 15 anos, eu queria descobrir o mundo, eu queria encontrar o meu lugar no mundo, e eu me aventurei. Como eu tinha em São Paulo, a grande metrópole, a megalópole brasileira dos negócios, né? Antigamente se falava que São Paulo era o lugar de ganhar dinheiro, era o lugar de ficar rico, como as pessoas imaginam que hoje é Portugal. Eu, aos 15 para 16 anos, já tinha 3 irmãos que moravam em São Paulo, e eu pedi para minha mãe, eu decidi que seria o meu futuro, que seria o meu próximo destino. Porque meu próximo destino, por quê? Porque antes de eu me aventurar para São Paulo, eu já falei também em alguns vídeos aqui, que eu me aventurei em Salvador, que é a capital, que era a capital do Brasil, né? Porque hoje a capital do Brasil é Brasília. Então, antes de eu me aventurar dos 15 para os 16 anos para São Paulo, eu já tinha me aventurado antes em 2 situações diferentes para Salvador, para também tentando achar o meu caminho, também tentando achar o meu lugar no mundo, também tentando achar uma razão para ser, né? Para existir no mundo. E em 2 situações diferentes eu fui.
Eu já contei para vocês aqui, eu fui empregado doméstico em Salvador de 10 para 12 anos, depois de 12 para 13, não me recordo muito bem o período exato, eu só sei que eu era criança ainda. E eu cheguei a ser empregado doméstico, tenho umas experiências de vida aí bem marcantes nessa época. Porém, de 15 para 16 anos eu decidi ir para São Paulo, porque eu decidi que São Paulo seria a minha oportunidade de vida, seria o meu encontro, seria o meu crescimento, seria o meu encontro com o mundo. E fui para São Paulo, e lá em São Paulo vivi por quase 30 anos, onde tinha uma vida razoavelmente estabilizada, com trabalho, com casa, com carro, enfim, eu tinha uma vida estabilizada, de certa forma. E, como você sabe, casei com o Fernando, conheci o Fernando na minha vida, foi uma das grandes mudanças quando eu morava em São Paulo. Casei com o Fernando e hoje a gente tem 13 anos de casados. Enfim, tinha uma vida estável, tinha uma vida confortável em São Paulo, eu mesmo o Fernando. Mas na decorrência da vida, dos acontecimentos da vida, em algum momento eu me perdi em São Paulo, ou seja, perdi o trabalho e aí me desestabilizei emocionalmente e quis ir embora de São Paulo. Então me desfiz, né, me desconstruí da vida que eu tinha estado em São Paulo e fomos rumo a Minas Gerais. Me desfiz de tudo que eu tinha em São Paulo, colocamos o sonho na mala e fomos para Minas Gerais. Lá construímos uma vida também em Minas Gerais, onde a família do Fernando morava. Ficamos lá em torno de 4 anos. Construímos uma história, tínhamos uma vida de certa forma também estável, pois em uma certa altura, como diz aqui em Portugal e aí no Brasil, em uma época, algo começou a não dar certo também. E eu, na minha inquietude, no meu caminho de descobertas, na minha procura por satisfação pessoal, decidimos desfazer também, decidimos nos desintegrar, decidimos nos despir de tudo que a gente tinha em Minas Gerais e botamos nossa mala, nosso sonho na mala e partimos rumos a Portugal, onde eu me encontro hoje. O que eu quero dizer para vocês? Que eu já tive muitas experiências, já tive muitas oportunidades, já tive muitas descobertas para ser quem eu sou como pessoa hoje, para ter o que eu tenho de consciência, de maturidade, de experiência de vida, é o que eu fui, é essa retrospectiva que eu fiz para vocês. Eu já passei por alguns momentos da minha vida, e em alguns momentos da minha vida eu tive que sair da caixinha que eu vivia, e em alguns momentos da vida eu fui obrigado a sair desta caixinha, e em outros momentos da minha vida eu decidi sair desta caixinha, à procura de descobertas, à procura do meu lugar, à procura de me achar, à procura de uma satisfação, que muitas das vezes a gente vive uma vida inteira e a gente não encontra essa tal de satisfação. Ou simplesmente ela é um estado de espírito, como eu costumo dizer. É como a felicidade. A satisfação é como a felicidade. Não é o você ter, não é o você possuir, mas é o você ser. É um estado de espírito, a felicidade. Não depende do que você tem, mas depende do que você é. Muitas das vezes. Acredito muito nisso. E pois bem, cheguei no ponto que eu queria. Por que Portugal muda a vida da gente? Ou por que Portugal muda tanto a gente? Porque hoje, estando em Portugal e vivendo uma realidade diferente, ou seja, vivendo a realidade que Portugal nos proporciona, eu comecei a ter outro tipo de amadurecimento, ou seja, eu comecei a me conhecer, eu comecei a descobrir mais coisas minhas que eu achava que não existia, que eu achava que não tinha coisas para conhecer. E hoje, morando em Portugal, eu vejo que nós temos ao longo da nossa vida, porque hoje eu me encontro com 45 anos, e eu achava que já sabia muita coisa da vida, achava que já conhecia muita coisa da vida, ou muita coisa de mim mesmo. A gente encontra num tempo, eu me encontro num país hoje, que eu começo a descobrir outras facetas minhas, ou seja, outras facetas da minha personalidade. Eu achava que eu era uma pessoa muito tolerante, eu achava que eu era uma pessoa muito fácil de lidar. E é engraçado porque eu venho descobrindo a tempo agora em Portugal, e claro, as pessoas já me diziam, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que têm amizade comigo já diziam, você não é uma pessoa fácil de lidar, você não é uma pessoa tão fácil de conviver, e eu não aceitava isso. Por quê? Porque eu dizia, gente, mas eu sou tão humilde, eu sou uma pessoa tão humilde, tão simples, eu sou fácil de conviver. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é uma coisa e facilidade de convivência é outra. Por ter uma personalidade muito forte, uma personalidade muito marcante, eu sei, eu aceito e às vezes eu tenho que domar essa personalidade para poder ser uma pessoa, tentar ser uma pessoa no mínimo diplomática, como num vídeo eu falei, que eu tento ser uma pessoa diplomática, porque nós precisamos ser pessoas diplomáticas.
Inclusive até um cara falou que eu não tinha nada de diplomático, justamente por essa minha personalidade, por expor o meu ponto de vista. Ele disse que eu não era nada diplomático, mas eu tento ser, pelo menos no sentido literal, pelo menos no sentido, eu tento ser uma pessoa diplomática, eu tento ser uma pessoa que eu tento conviver com as diferenças, eu tento me ambientar, eu tento andar por todos os ambientes sem impactar ou sem confrontar as pessoas. Muitas vezes eu não consigo, é claro, eu sou ser humano e eu sou falho e a minha personalidade ela é à frente minha. Então muitas vezes em algumas situações eu não consigo ser diplomático, mas a maioria das vezes eu tento ser uma pessoa diplomática e nós precisamos ser, né? Devemos ser, principalmente quando a gente mora em outro país. A gente precisa entender, a gente precisa respeitar, a gente precisa conhecer, sem deixar de ser a gente. Mas acho que automaticamente a gente vai deixando um pouco de ser quem a gente é. Portugal me faz refletir. Eu já falei para vocês que eu não sou um amante de Portugal. Eu já falei para vocês que eu não sou uma pessoa fascinada nem apaixonada por Portugal. Mas que eu reconheço o valor de Portugal, que eu reconheço as belezas de Portugal, que eu reconheço muitas das vezes as oportunidades de Portugal. Eu estou falando oportunidades de conhecimento, oportunidade de vivências novas, oportunidade de descobertas novas, que no meu país muitas vezes eu não parei para ver, eu não parei para descobrir, porque o meu país, o Brasil, também tem oportunidade de muitas descobertas, de muitas vivências, mas por ser um país de dimensões continentais, às vezes até mesmo nós brasileiros, ou muitos brasileiros, cometem o pecado de conhecer o mundo e não conhecer o seu próprio país. No meu caso, eu posso até dizer para vocês, eu não cometi o pecado de não conhecer o meu país, mas eu não tive a oportunidade, eu não tive a chance, ou às vezes eu não busquei também essa chance e nem busquei essa oportunidade de conhecer plenamente o meu país. Mas enfim, é outra história. Estou falando de Portugal. Por que Portugal me muda? Porque apesar de eu saber que eu não amo Portugal, apesar de eu saber e não sentir essa paixão e viver em Portugal sempre com um planejamento futuro de retornar para o Brasil, eu aprendo muita coisa. Eu aprendo como pessoa, eu amadureço, eu tenho conhecimento, eu consigo entender esse intercâmbio cultural que a gente consegue, que a gente faz. Que muitas das vezes as pessoas se preocupam, as pessoas só dão importância para a mudança financeira, para a mudança econômica e para a mudança material que Portugal pode proporcionar. Porque eu acho que essa é a única razão, é um dos motivos mais fortes que as pessoas vêm do Brasil para Portugal. E eu também vim, de uma certa forma, em busca de uma mudança financeira ou de uma mudança material. Claro, porque todo mundo sabe que eu tenho um objetivo hoje em Portugal, desde quando eu cheguei, desde quando eu criei o meu canal, eu falo isso para vocês. O meu objetivo em Portugal é material. Então, quer dizer, não deixa de ser financeiro. Mas o que eu estou falando para você é que uma das minhas grandes mudanças, e uma das mudanças que eu estou dando muita importância, e que eu estou percebendo muito, não é a mudança financeira, não é a mudança material, mas é a mudança sentimental, é a mudança emocional, é uma mudança psicológica, ou seja, uma aceitação. A gente precisa ter muita calma, muita paciência e aceitar. Hoje eu estou em Portugal, mas eu não sou Portugal. E eu desejo muito que eu seja um apaixonado. Mas algumas pessoas conseguem se apaixonar loucamente por Portugal e dizer que não volta mais para o Brasil. Eu, infelizmente ou felizmente, eu não tenho essa, eu tenho essa incomodação. Para mim, Portugal ainda não me pertence, ou simplesmente eu não pertenço a Portugal. E isso não tem nada a ver com Portugal, que eu volto a falar para vocês. É um país lindo, é um país maravilhoso, é um país de descobertas, é um país de oportunidades e de possibilidades. Depende do desejo de cada um. E eu reconheço isso, mas Portugal está sendo uma mudança muito grande em mim como pessoa, em mim como ser humano. E acredito que algumas pessoas sim, é porque muitas das vezes as pessoas não percebem ou as pessoas não dão importância a essa mudança voluntária ou involuntária. Ou às vezes até imposta mesmo, por algumas condições que a gente passa, por algumas vivências que acontecem na nossa vida. E algumas coisas que nos são impostas e que nós temos que aceitar, nós temos que respeitar. Eu não digo nem aceitar, mas nós temos que respeitar e saber conviver e tirar algo de benefício, algo de positivo dessa experiência de vida. Então eu digo para vocês que sim, que é possível. Além
da mudança financeira, além da mudança econômica, da mudança material, eu acho que uma das grandes mudanças que Portugal nos proporciona, e é possível, sim, é a mudança de perspectiva, uma mudança de visão, uma mudança de valorização. A gente começa a valorizar coisas na gente e coisas no nosso país que quando a gente morava lá a gente não valorizava. E são pequenas coisas que se tornam grandiosas na vida da gente quando a gente sai do nosso país. Ou seja, quando a gente sai da nossa caixinha, do mundo. A gente sai do mundo que a gente cria, da caixinha que a gente vive, e a gente se aventura a abrir essa caixinha e seguir o mundo, seguir a vida rumo ao mundo, desbravar o mundo, que seja em qualquer parte do mundo. Eu estou falando de Portugal porque eu moro em Portugal. Há sim uma mudança muito grande na gente. Há sim uma mudança de personalidade. Eu não estou falando uma mudança, eu não mudei a minha personalidade. Mas a gente vai entrando em alguns viés e a gente vai ter uma perspectiva de vida nossa e dos outros bem diferente. A gente vai ter uma perspectiva de valores. A gente começa a ter amplia o campo de perspectivas, de visões, de percepções e de opiniões muito grande. Então hoje eu digo para vocês que eu tenho essa perspectiva e eu tenho, cada dia que passa, cada dia que eu vivo em Portugal, cada dia eu aprendo mais coisas, cada dia eu aprendo o quão importante é uma tolerância, o quão importante é a tolerância do ser humano. E a tolerância, eu digo ela, não só de eu tolerar os outros, mas de eu me tolerar também, com as minhas dúvidas, com os meus demônios, com as minhas alegrias e com as minhas frustrações. Frustrações em Portugal, hoje eu digo que eu não tenho em campo nenhum. Pode ser que eu não alcance, eu não atingi ainda o ápice do derramamento da felicidade de morar em Portugal, como algumas pessoas têm. E bacana, que bom que elas tenham. Mas eu ainda não tive isso. Para mim, Portugal ainda é algo temporário, ainda é algo de passagem. Eu não vejo Portugal como a minha morada definitiva. Estou em Portugal por um objetivo, como eu volto a falar para vocês. Estou em Portugal por um objetivo financeiro, por um objetivo material. Talvez é o que me mova e é o que me segure e é o que me faça permanecer hoje em Portugal. Mas o êxtase de morar na Europa, de morar em Portugal e a oportunidade de conhecer muitos outros países que aqui em Portugal a gente tem, é concreta facilidade que a gente tem de conhecer outros países, mesmo assim não me traz uma satisfação pessoal, me traz um auge da felicidade. Eu tenho felicidade focada em outras coisas, ou seja, muitas das vezes eu tenho a felicidade focada em mim, no meu sentimento, não que eu sou egoísta. Eu acho bonito que o Fernando se sente feliz, que o Fernando se sente realizado. Inclusive, teve um colega de trabalho que falou que me achava uma pessoa que não era muito feliz. Não me sentia feliz por estar em Portugal. E na percepção dele, ele acha que a gente tem um motivo para estar muito feliz, para tudo ser felicidade em Portugal, porque a mudança de vida que a gente faz, a escolha que a gente faz de sair do Brasil para vir para Portugal é uma escolha muito grande, que muitas pessoas não têm coragem, ou até mesmo, como ele diz, até nós que moramos em Portugal, muitas vezes não temos essa coragem de sair do país para ir para outro, para ir para outro estrangeiro, como eles falam, como vocês têm. Então isso já é um motivo de vitória, já é um motivo de orgulho, isso já é um motivo de motivação. Mas não, para mim não é. Para mim é uma coisa normal, para mim é uma coisa natural. Eu não vejo como nada extraordinário. Mas sim, o extraordinário que está acontecendo é a minha mudança interior. E para mim sim, isso tem um significado muito importante. Então o que eu queria dizer para vocês hoje no meu vídeo era isso. Portugal, além da possibilidade, das oportunidades de trazer uma mudança financeira, uma mudança material, ela acaba se tornando subjetiva do poder da mudança interior, que muitas vezes algumas pessoas não levam, não percebem, passa desapercebida, ou às vezes as pessoas mudam, mas elas não percebem. Eu percebo essa mudança agora há quase 2 anos que eu moro em Portugal. Eu percebo essa mudança minha. Eu percebo que eu penso muito, que eu reflito muito, que eu avalio alguns valores, que eu me reavalio, ou seja, eu estou no momento, literalmente, me desconstruindo e me reconstruindo. E isso é bom, eu vejo isso como positivo. Apesar de eu não demonstrar um derramamento de felicidade extrema por estar em Portugal, por morar em Portugal,
eu vejo a importância de eu estar hoje morando em Portugal. Então, sim, eu estou por vontade própria, eu não estou forçado. Alguns momentos é difícil, alguns momentos é bacana, alguns momentos é alegre, mas sim, fazendo um balanço das mudanças que Portugal proporciona, porque Portugal muda a gente. Portugal muda a gente em vários sentidos, em vários aspectos, e é sim positivo de uma certa forma. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu sei que ele ficou um pouco longo, mas é muito importante que vocês assistam, que vocês entendam que muitas das vezes a gente dá um passo sentido a alguma coisa e encontramos outras. Então, o ser humano é mutante, o que é importante hoje, amanhã não é importante, e o que não é importante hoje, amanhã se torna importante. Então, nós somos seres humanos mutantes, nós somos seres humanos inconformados, nós somos seres humanos inquietos, e eu sou um desses. Mas tudo isso pode ser positivo, dependendo do ponto de vista de cada um, dependendo das prioridades de cada um. Então, para mim, a prioridade hoje em Portugal é o meu foco financeiro, mas o que é perceptível em mim atualmente é a minha mudança interior, e que seja sempre para melhor, porque é o que eu sempre busco. Eu quero ser sempre e cada dia um ser humano melhor, comigo mesmo, e automaticamente eu beneficio todas as pessoas que estão em volta. Esse era o meu recado, essa era a minha mensagem. Espero que você goste, que você curta bastante, que você comente, que você se inscreva no meu canal, ative o sino de notificações e faça parte da minha família. Um abraço para vocês e até a próxima.